Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Nath Afonso, este canal aqui eu falo sobre maternidade atípica, porque eu tenho uma filhinha de 4 anos que está no TEA, no transtorno do espectro autista. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre hiperfoco. Pessoal, antes de mais nada, se vocês estão chegando agora aqui no canal, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para ativar as notificações, curtam esse vídeo para apoiar o nosso canal aí que está crescendo e divulgando de uma forma positiva o autismo. Então, pessoal, o que é hiperfoco? O hiperfoco pode ser definido como uma forma intensa de concentração num determinado tópico ou num determinado assunto, numa determinada coisa. E isso é muito comum mesmo dentro do espectro autista. As pessoas com autismo, a grande maioria tem hiperfocos. E o hiperfoco está dentro, então, do padrão, né, de interesses e comportamentos restritos e repetitivos. Ele também pode existir dentro de outros transtornos, como o TDAH, por exemplo. Pessoal, todos nós podemos ter hiperfoco, estar muito interessado em alguma coisa e desenvolver. Normalmente, o que difere o hiperfoco que a gente fala no TEA é a dificuldade em flexibilizar esse assunto. Porque, por exemplo, a gente tem um super interesse em algo, que nem eu tenho hiperfoco em autismo, quero estudar sempre, saber tudo sobre autismo, mas eu consigo falar sobre determinados outros assuntos em outros contextos e outros ambientes. Então, isso é a questão aí que às vezes complica no caso do TEA. Mas os autistas precisam desses hiperfocos, isso é uma forma também que eles têm de conseguir ficarem bem nesse mundo tão caótico para eles, cheio de diversas informações que mudam o tempo todo. O que pode ser hiperfoco? Muitas coisas, pode ser livros, pode ser músicas, pode ser animais, pode ser letras, pode ser números, pode ser idiomas, pode ser algum objeto, uma coleção de alguma coisa, de tiaras, de lenços. Muitas coisas podem ser hiperfoco. Bom, pessoal, para a gente entender um pouco mais por que desses hiperfocos, né? O que a gente sabe é que o cérebro do autista ele é hiperexcitado e muitas vezes estar em hiperfoco pode ser uma maneira que eles têm de assim se autorregular, de se manter numa linha de previsibilidade, de conforto e muitas vezes também por questão de ociosidade. O hiperfoco pode ser também um refúgio em situações de estresse, pode ser por momentos de ociosidade, situações que sejam muito desconfortáveis para eles, até no que diz respeito a informações sensoriais em excesso. Pessoal, existem muitos aspectos positivos em se ter um hiperfoco. A gente pode estar ampliando o número de habilidades do indivíduo autista dentro do interesse do hiperfoco, né? Ele vai ter motivação para aprender diversas coisas dentro daquele assunto de interesse. Muitas vezes o hiperfoco pode até virar uma profissão no futuro, por que não? E outra coisa também importante é a autoestima dos nossos filhos aí com TEA. Por que autoestima? Porque quem não gosta de ser bom em alguma coisa, em saber muito de alguma coisa, né? Poder ficar explicando infinitos tempos sobre um determinado assunto. E isso, quando eles têm interesse, eles são os melhores. Mas para isso acontecer, esses hiperfocos têm que ser explorados da forma correta. E o que seria então a forma correta? Não é simplesmente deixar a criança lá, focada naquilo ali, sem oportunidade de ampliar mais o conhecimento dela, porque muitas vezes ela sozinha pode não conseguir desenvolver mais habilidades, vai precisar do nosso suporte nesse caso. Quando são adultos, quando são níveis de autofuncionamento, também até pode ser mais fácil, mas em outros casos não. Então a criança não pode ficar lá sozinha, hiperfocada em alguma coisa, simplesmente a gente tem que ir lá, tentar interagir, tentar ensinar alguma coisa diferente, ampliar o repertório. Isso aí pode ser utilizado na escola, por que não? Se a criança gosta de animais, por exemplo, pode aprender matemática com animais. Vamos lá contar quantas ovelhinhas tem na fazenda. Vamos escrever a palavra ovelha. Então vejam assim que o céu é o limite quando a gente pega dentro de um hiperfoco e começa fora da caixinha a pensar todas as possibilidades do que eu posso ensinar mais e expandir aí o cérebro do autista dentro desse determinado interesse.
Então o hiperfoco não pode ser usado como uma estratégia de manter, por exemplo, a criança lá quietinha e hiperfocada naquilo. Não, porque o que a gente mais quer é, né, que eles venham para o nosso meio, para a interação social, para o nosso convívio. Então, dessa forma, o hiperfoco não estaria sendo utilizado de uma maneira boa. Mas eu não estou dizendo com isso que a gente deve restringir os hiperfocos das crianças, né? Então, por exemplo, a criança gosta de animais, ai, mas ela só pensa em animais e agora eu não posso dar atenção para ela, vou lá, retiro todos os animais. Não, pessoal, não quis dizer isso, tá bom? E por que não retirar as coisas, Nathalie? Por que tu tá dizendo isso? Bom, simples, vou usar o exemplo dos animais, até porque a Alicinha tem hiperfoco em animais, então eu já me lembro de cara dela, porque ela ama animais, ela é muito hiperfocada em animais. Mas o seguinte, por exemplo, eu vou lá e tiro da Alicinha todos os animais. Ela vai começar a pegar um bloco, uma outra coisa, imaginar que é animais. Ela não vai sair da fixação dela por isso, por eu ter retirado, né, esses objetos de interesse dela, assim, mais restrito. O que eu tenho que fazer é tentar interagir com a criança e ampliar o repertório dela dentro desses interesses. Porque quanto mais a gente amplia repertório, a gente também vai ficando para o lado oposto da inflexibilidade e da rigidez. A gente vai diversificando, mas dentro daquele interesse ali da criança e vai aumentando e também aumentando as sinapses e as redes neurais. Pessoal, eu fiz uma leitura aqui de um princípio de Premack. Vou dar uma lidinha aqui para vocês, né? Ele é o princípio da psicologia e o que ele diz? Atividades mais desejadas podem servir como reforçadores para atividades menos desejadas, né? Ou seja, a gente pegar um comportamento de alta frequência, ou seja, um hiperfoco, e parear com o de baixa frequência para aumentar a frequência do de baixa frequência, porque a zona de prazer ali vai ser pareada. Então, existem muitas estratégias aí de como a gente está ampliando o repertório das crianças e utilizando ao nosso favor esses hiperfocos. Então, vou dar um exemplo aí dos animais, né? Por exemplo, eu quero ensinar para Alice a habilidade de jogar boliche. Aí eu pego os animais que ela ama e digo, vamos jogar os animais no boliche. Porque ela adora os animais, logo ela vai topar essa variação. Então, ela joga o animal no boliche e depois a gente joga uma vez a bolinha. Aí eu volto para os animais e depois ela vai para a bolinha. Então eu vou estar pareando aquela sensação muito boa, motivação dela dentro do hiperfoco e tá ensinando outra coisa. Tá ampliando ali o repertório dela, flexibilizando, diversificando. Então existem várias maneiras aí da gente estar usando os hiperfocos ao nosso favor e também tá fazendo outras coisas que não seja só do interesse da criança. Muitas vezes a gente pode usar até como moeda de troca. Por exemplo, eu digo, Alice, agora nós vamos fazer tal AVD, vamos arrumar a mesa e depois a gente brinca com os animais, né? E isso super funciona, porque eu tô dando uma previsão para ela voltar a fazer algo do hiperfoco dela, mas ela também tá flexibilizando, fazendo alguma coisa que eu quero. Outra coisa importante, eu não sei nenhum hiperfoco do meu filho, eu ainda não percebi nada. Calma, pessoal, a maioria dos indivíduos com autismo em algum momento da sua vida vão ter algum hiperfoco. E os hiperfocos também, eles podem ser cíclicos, eles podem mudar. Hoje mesmo eu li nos vídeos depoimento de alguns autistas dizendo que muitas vezes eles pegam um interesse em alguma coisa e eles entram a fundo estudando aquilo, vão descobrindo, até, vamos dizer assim, secar a fonte. Quando eles já dominam aquilo, conhecem tudo, às vezes perde aquela motivação daquele hiperfoco e outras vezes troca para outra coisa. Isso é um ponto. Então os hiperfocos mudam. Outra preocupação, nossa, mas meu filho tem hiperfoco simplesmente por coleção de carrinho. O que é que ele vai usar na vida dele a coleção de carrinho? Calma, pessoal, lembrando que os autistas amadurecem, eles crescem, a gente vai estar lá ensinando tudo sobre aquele carrinho, sobre as rodas, quantas rodas tem, que cor é o carro, como é que o carro anda, o carro tem freio, o carro tem porta-malas, entendem, pessoal? A gente amplia dentro daquele interesse, mesmo que a gente não veja que esse interesse vai ir adiante como uma profissão, por exemplo, eles ainda, acima de tudo, são crianças. E quando os autistas crescem, e principalmente quando eles se desenvolvem, eles mesmos começam a perceber que certos hiperfocos não vão levar eles a alguma coisa funcional e que outros podem levar. Não foi um nem dois depoimentos que eu vi dessa forma. Autista que relatou que, por exemplo, quando criança era aficionado em pedras de coleção, em moedas. O que ele ia fazer com moedas de centavos na vida futura?
Mas isso aí mudou. E depois ele teve hiperfoco em outra coisa, por exemplo, filmes. Então, dentro de filme pode aprender a escrever um roteiro, a produzir o filme, aprender a editar. Hiperfoco em jogos, pode virar um profissional dessa área, pode criar torneios, enfim. Isso tudo vai mudando, então procurem não ficar tão angustiadas e, se eu pudesse dar uma dica, se joguem aí nos hiperfocos das crianças para tentar interagir muito com elas, validar o que elas gostam e ampliar tudo que for possível. Bom, pessoal, espero ter ajudado aí com esse vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.